o Vaticano, você citou sobre os padres que vieram de Roma. Tá. Né? Você está me perguntando muito sobre a Igreja Romana. Hoje eu sou ortodoxo, mas tudo bem. Não. Eu já estive na Igreja Romana, vivi a vida inteira na Igreja Romana, saí dela por opção e por conhecer o outro lado do Qual é a cristianismo. exata diferença entre a Igreja Romana e Ortodoxa? Hierarquia. Assim, bom, existem algumas diferenças, mas não vamos trabalhar naquilo que é mais comum a todos. Mais comum, popular. O que nós temos de bem igual, de bem semelhante? Os sacramentos são os mesmos. Tanto na Igreja Ortodoxa quanto na Igreja Romana, são os 7 sacramentos, são os mesmos sacramentos. O batismo, o crisma, a Eucaristia, a unção dos enfermos, o matrimônio, a ordem, a confissão, são os mesmos sacramentos. O padre é tão sacerdote quanto um padre romano. É preparado, se faz uma ordenação sacerdotal, se coloca a imposição de mãos, a unção deste padre com os olhos. Agora, a Maria é a mesma Maria. Tem algumas pequenas diferenças. Eu acredito então. que Nossa Senhora é tão mais venerada e mais querida até no mundo ortodoxo que no mundo romano, porque se você vai na liturgia que é a missa bizantina, a missa ortodoxa, você percebe a presença ali de Maria em todas as orações. Sempre estamos falando da presença de Maria na vida do cristianismo, orações dedicadas a ela, reflexões dedicadas a ela, né? A Santíssima Trindade se crê da mesma forma no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? E aí houve aquele probleminha da filioca, que é a procedência do Espírito Santo, se é do Pai ou do Filho, se é do Filho ou do Pai, que foi que causou um pouco essa divisão que existiu, né? Mas vamos focar, Raul, porque a gente precisa trabalhar a união, não naquilo que nos separa, mas naquilo que nos une. Então, os sacramentos da Igreja Romana, é o mesmo sacramento da Igreja Ortodoxa. Os padres são tão padres quanto os romanos, são tão padres quanto os ortodoxos. Os templos das igrejas romanas e ortodoxas são sacrários vivos, onde está ali a Eucaristia, Jesus presente no altar, ali realmente presente. As duas igrejas guardam isso ali. Existe agora o clero, existe o clero solteiro, celibatário, e o clero casado, que na igreja romana não, é somente o clero celibatário, né? Mas que é solteiro. Só solteiro na igreja romana. No ortodoxo pode casar. O homem casado pode ser padre, né? Não o padre se casar. Ah, tá. Se ele antes de se tornar padre, se for casado, pode. Se ele é um homem casado da comunidade e é chamado ao sacerdócio, ele se prepara e ele é ordenado sacerdote. Mas eu, por exemplo, sou celibatário, não posso me casar mais. E assim sucessivamente. Então tem os monges, o clero monástico, né? Que são os celibatários que podem desenvolver-se ou ascender na hierarquia da igreja, que poderão ser os bispos da igreja, os arcebispos da igreja. Isso na igreja ortodoxa. E aquele casado, ele é apenas um pároco de uma igreja. Ele vai cuidar. Alguém pode não ser aprovado para se tornar padre? Pode, se ele não tiver vocação. Você faz todo o processo e fala, desculpa. Se ele não tiver vocação, ele não é aprovado. Quem valida a vocação do candidato é a própria igreja, quando ela ordena ele padre. Então, entendi. o que validou se ele realmente tem vocação ou não foi a ordenação sacerdotal. Entendi. A igreja disse, olha, ele foi ordenado porque ele tem vocação. Agora, no meio do caminho, depois de ordenado, depois de padre, ele continua como todo cristão, e o padre é o mais, é aquele que deve ser mais, se trabalhar a si mesmo, porque deve ser exigente consigo mesmo, que é o mais tentado a cair espiritualmente, porque se um padre cai, aí o escândalo vem para toda uma comunidade, toda uma paróquia. Então, o padre, ele é aquele homem, aquele jovem que é retirado do meio do povo, né? Sai da comunidade, é retirado do meio do povo, é colocado num determinado ambiente para se preparar, para depois, de novo, a igreja, uma vez validando a vocação dele, ele tem vocação, foi ordenado, envia novamente para o meio do povo. Perfeito. Agora, como alguém que vai ajudar a conduzir esse povo para o pastor maior,
o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, e aí fazendo todo o seu trabalho pastoral, no cuidado com as mulheres, com os jovens, com os adolescentes, na catequese, nas pastorais, né? Então é o homem que deve estar todo dia morrendo para viver o Cristo, para poder realmente fazer a diferença, né? Mas a gente tem que entender que um padre é um ser humano, né? É uma pessoa e que tem cansaço, fica doente, precisa de ajuda. Pode ter problemas psicológicos. Pode ter problemas depressivos, psicológicos, porque é um ser humano. E tem sobre ele uma carga de responsabilidade muito grande, que é o povo. E o povo é exigente. O povo é muito exigente, né? O mesmo povo que aplaude aquele padre é também aquele povo que vai jogar pedrinha no padre, que vai dificultar a vida do padre. Então não é fácil ser padre, ser pastor, porque você tem que lidar com todo mundo, você tem que ajudar a todo mundo, e às vezes você não é ajudado, às vezes você é incompreendido. Veste uma capa que aquilo ali, agora você é um herói, né? Pois é. E aí muitos padres fazem um esforço danado para realmente ser um bom sacerdote. Existem centenas, milhares de boníssimos sacerdotes, né? Mas a gente, às vezes, só quer exaltar ou apresentar um ou outro que comete um escândalo, um erro, e aí joga todo mundo no mesmo saco e diz, os padres não prestam. Não é por aí. Esse não é o caminho, né? São alguns que, por algum motivo, têm vocação, foram validados pela igreja, foram ordenados, mas por algum motivo, no meio do caminho, tropeçou numa pedra e não soube se levantar. Né? Mas eu não posso jogar todos os sacerdotes no mesmo saco, julgá-los da mesma forma. Não, é individual a coisa. Nem mesmo o próprio, se for um caso isolado. Exatamente. Se há uma recorrência, acho que não, mas se é um caso isolado, sim, há de ser. Exato. Mas temos que valorizar os sacerdotes, porque são muitos e muitos são heróis, viu? Que estão aí horas e horas. Não é brincadeira você ficar horas e horas ouvindo confissão. Não é brincadeira você ficar horas e horas direcionando pessoas, encaminhando pessoas, ouvindo, quando não é confissão, mas ouvindo o sofrimento das pessoas que querem desabafar. E você, como padre, você tem que ouvir as suas ovelhas. É uma carga energética, inclusive. Pois é. Então, e o padre passa por tudo isso. Então nós precisamos aprender a amar mais os nossos padres, respeitar mais os nossos padres, porque nós não estamos de brincadeira. Né? Às vezes a gente vai dormir bem tarde para acordar bem cedo, para cuidar de gente, né? E para rezar. Porque pode parecer, algumas pessoas podem achar, não, mas rezar é muito simples. Não é não. Você tem que se dedicar disciplinadamente a toda uma vida. E você não pode fugir da oração. Porque quem vai lhe sustentar, justamente na sua ação pastoral, é a oração. Se você não tem a oração e parte para a pastoral sem a oração, não vai muito longe. Não tem muito vigor sobrenatural, não tem muita força sobrenatural para o enfrentamento do dia a dia nas pastorais. E aí pode até virar um assistencialismo, como se a igreja fosse um serviço social. E não é. É muito mais do que isso. Né? É um serviço de entrega ao outro por conta do que nós acreditamos, que é se colocar como Cristo a serviço dos demais. E a oração é o ponto fundamental para tudo isso. E eu agradeço o seminário, porque no seminário a gente aprende a disciplina dos momentos todos do dia para se rezar. E depois de padre a gente aprende mais coisas ainda, como se deve rezar mentalmente o tempo todo. Né? Não apenas reservar um momento ali para ficar rezando. Você pode estar o tempo todo fazendo alguma atividade e mentalmente estar conectado com o sagrado, rezando na sua oração mental, mesmo estando cheio de gente ao seu redor, mas está mentalmente conectando-se com o sagrado. Então a gente vai aprendendo isso depois na prática do sacerdócio. Né? É muito bom ser padre, é muito desafiante também, mas a gente precisa cuidar mais dos nossos padres, né? Isso as pessoas que estão nas suas igrejas. De fato, faz a gente refletir e entender.